Racismo Recreativo, de Adilson Moreira. O negro não consegue arrumar emprego, o negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão já nasci empregado e também achava ruim. Aí difícil ajudar. Vamos fazer um review desse livro que eu acho muito importante para a gente entender os dias de hoje. Precisa ficar claro que, obviamente, no escopo geral, esse livro é sobre racismo, mas ele é mais específico, ele é sobre racismo recreativo, que é basicamente usar o racismo para se divertir, fazer piadinhas racistas, de modo geral. Claro que, então, boa parte do livro é falando sobre racismo, explicando aos interlocutores o que significa racismo, explicando como é que ele funciona, e eu quero focar um pouco nessa questão do humor, então, que é o foco, é o centro do livro, e trazer uma série de reflexões pra gente. Ele começa, então, o livro falando da nossa cultura, porque é um livro sobre cultura. Ele comenta do personagem Os Trapalhões, o Tião Macalé, que é um personagem que era propositalmente feio, inclusive ele não arrumava os dentes, sendo que existiam recursos para isso. Ele fazia expressões faciais que faziam parecer um símio. Tem a cara de... Essas, inclusive, são palavras do Adilson Moreira. Eu tô basicamente resumindo o livro, embora eu faça alguns comentários e dê alguns pitacos. E para isso, então, eu vou trazer uma citação. Ele estava sempre em contextos nos quais o elemento cômico estava associado à sua aparência física. Sua pretensão de se envolver sexualmente ou amorosamente com mulheres brancas era vista como absurda por causa de sua feiura, associada ao fato dele ser negro. O ator que o interpretava reproduzia expressões faciais que o faziam parecer um símio. Parabéns. Você já é papai e você já é mamãe. O neném! Enfermeira, ele se parece comigo ou com o pai? É a cara do pai. Mas não fica triste não, o importante é ter saúde. Nojento! Isso na cultura do humor no qual eu fui criado. Eu lembro que eu adorava os Trapalhões e hoje em dia me angustia muito saber esse tipo de coisa, dentre várias outras que são bem problemáticas. E não é diferente nos dias de hoje. O próprio Adilson comenta e menciona o Danilo Gentili e pergunta para um seguidor: quantas bananas você quer para esquecer isso? Ele é julgado inocente, ou seja, ele não praticou racismo. Eu imagino a cabeça do juiz e a vontade de passar pano para a branquitude, que é imensa. E também comenta o Léo Lins comentando sobre o caso do William Wack, né? Por que o seu merda do cacete, né? Eu não vou nem falar de quem, sei quem é, né? E que depois nem se arrepende, ele banca que é só brincadeira e ele tem todo o direito de fazer esse tipo de brincadeira. Mas o Léo Lins vai dizer o seguinte: não deveríamos dizer, por exemplo, que buzinar é coisa de preto, porque negros não querem chamar atenção para seus carros roubados. Para além do humor, ele cita um caso, né, um caso que marcou muito a minha adolescência. Foram 4 adolescentes, que a gente fala 4 adolescentes, mas foram 4 bandidos, que tacaram fogo num homem indígena e não foram condenados por homicídio doloso, mas por lesão corporal seguida de morte, que é bem menos grave. E nesse contexto surge um conceito muito interessante, que é o de racismo sem racistas. O racismo recreativo exemplifica uma manifestação atual da marginalização social em democracias liberais, o racismo sem racistas. Esse conceito designa uma narrativa na qual os que reproduzem o racismo se recusam a reconhecer que suas ações ou omissões podem constituir para a permanência de disparidades raciais na nossa sociedade. O que isso significa, né? Significa que a gente já sabe cientificamente, baseado nos fatos, que o racismo recreativo ele contribui para a manutenção do racismo na nossa sociedade. As pessoas que estão propagando esse tipo de racismo muitas vezes não querem ser lidas como racistas. Então vem o conceito de racismo sem racistas. É óbvio que na verdade esse racismo ele tem racistas, mas é uma sociedade inteira se negando a reconhecer isso como racismo. Segundo Moreira, o humor racista satisfaz a necessidade das pessoas brancas de se diferenciar daqueles que consideram inferiores. Como não cai muito bem sair por aí dizendo que essas pessoas são inferiores, a gente vai usar o racismo recreativo para poder fingir que a gente tá só de brincadeira. Mas se a gente for pegar os próprios Trapalhões, ou Danilo Gentili ou Léo Lins, eles não estão fazendo piadinha com gente branca, eles não estão inferiorizando pessoas brancas por serem brancas, porque isso simplesmente não faz parte dos valores racistas da nossa sociedade. O Adilson Moreira traz Lovell Anderson para falar de alguns pontos importantes do humor racista. Em primeiro lugar, ele está baseado em mensagens que produzem a ideia de que membros de certos grupos possuem defeitos morais, e por isso eles devem ser sempre envolvidos em situações ridículas. Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco?
macaco tá aí? Tô. Vai macaco é a tua mãe. Em segundo lugar, ele reproduz estereótipos negativos sobre membros de grupos minoritários. Isso com o intuito de reforçar a percepção social de sua inferioridade inata, ou seja, de seus defeitos morais inatos. Ele falou assim, tu sabe por que não existe flor preta? Não, por quê? Porque preto não é flor que se cheire. Tem que cortar essa parte. Tem que cortar, né? Porque... Pesado, né? Em terceiro lugar, esse tipo de humor causa danos sociais e psicológicos às vítimas. A gente não tá falando só das vítimas se ofenderem, a gente tá falando dessas vítimas sofrerem danos psicológicos, muitas vezes ansiedade, depressão, pânico e mais uma série de coisas, e danos sociais. Isso gera diretamente piores empregos, menor renda, elas vão transitar de maneira diferente nos espaços públicos, na medida em que a polícia, por ser uma instituição racista, vai estar sempre perseguindo elas e mais uma série de coisas. 1992! A caveira já estava sorrindo para o detentor. Lá só tinha lixo, a escória na moral. Bomba, facada, tiro e granada. Corpos mutilados e cabeças arrancadas. Quarto, sua natureza está relacionada ao contexto cultural na qual a produção ocorre. Ou seja, só faz sentido fazer humor racista numa sociedade racista. Se a sociedade não fosse racista, nem faria sentido a existência de humor racista, porque não teríamos ferramentas conceituais para que isso possa fazer sentido. Como é que tá a criação de barata aí? Olha o criador de barata aqui. Vai dar processo, hein, presidente? Em quinto lugar, o humor racista tem um caráter estratégico. Ele existe para perpetuar os estereótipos responsáveis pela marginalização moral e material de minorias raciais. Ou seja, ele serve como legitimação social para certas estruturas de poder que consideram uma raça superior a outra e traduzem isso nas instituições jurídicas, econômicas, culturais e até mesmo psicológicas. Calma aí. Passa, vagabundo! Carlos Zambelli armado aqui, galera. Carlos Zambelli armado aqui, ó. Sexto, o humor racista garante satisfação psicológica, especialmente para as pessoas do grupo dominante. Para além disso, essa reprodução de estereótipos negativos também gera certo tipo de solidariedade entre aqueles que detêm o poder político e cultural. Ou seja, não é só que você é racista e você reproduz o racismo, mas você faz amizade com outros racistas e vocês vão reforçando, inclusive, no seu próprio ciclo social esse racismo. Isso gera todo um ciclo de reforço positivo do racismo, onde as pessoas conseguem, inclusive, invisibilizar a si mesmas e aos outros o quão racistas elas são. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. E para isso eu vou ler uma passagem aqui que define o que é uma piada racista. Uma piada é racista quando pretende causar dano a uma minoria, quando pode ser esperado que ela terá esse efeito e quando o dano infligido não pode ser moralmente justificado. O humor racista causa dano moral aos indivíduos porque afeta diretamente a expectativa deles de serem tratados de forma respeitosa em uma sociedade baseada no reconhecimento do mesmo status moral dos indivíduos. Piadas são racistas quando propagam estereótipos negativos sobre membros de grupos minoritários, o que concorre para a reprodução da animosidade social entre eles. Então, olha só, você tem dano moral direto aos indivíduos quando você propaga uma piada racista, mas, né, já está sendo construído aí toda a base argumentativa de que esse dano, ele não é só moral, né? Ele começa como um dano moral, mas ele é um dano psicológico, ele é um dano material, ele é um dano social e todas as métricas que a gente for analisar sobre o nosso país, por exemplo, ou sobre um país ainda mais racista que o nosso, que é os Estados Unidos, a gente vai ver que todas essas métricas são quantificáveis e elas são realmente materialmente incontestáveis. Muitas pessoas, então, podem contra-argumentar que não existe essa conotação quando é dita num contexto cômico, e ele contrapõe que o humor depreciativo só consegue provocar um efeito cômico porque ele evoca estereótipos raciais, como a periculosidade do homem negro, a sexualidade exacerbada da mulher negra ou a indolência dos membros dessa raça. Segundo Adilson Moreira, a gente consegue inclusive constatar
que esses são os mesmos estereótipos presentes no caso de assédio moral em diversas empresas brasileiras. Então, palavras comunicam valores culturais que expressam o consenso social do grupo majoritário sobre a inferioridade desse outro grupo. Por que o senhor é contra as cotas raciais? Porque todos nós somos iguais perante a lei. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Piadas racistas só adquirem sentido dentro de uma situação marcada pela opressão e pela discriminação racial. E daí o próprio Adilson Moreira analisa uma piada. Qual a diferença entre um negro e um cesto de bosta? O cesto. Ele vai dizer que identificar as pessoas negras como excrementos reproduz a noção de que negros não são seres humanos e, por isso, incapazes de desempenhar de forma competente quaisquer ocupações no cargo público. Isso dificulta o acesso dos negros ao mercado de trabalho e eu diria que, inclusive, dificulta o acesso dos negros à política, por exemplo, e diversas outras instâncias culturais que estão reservadas, então, para as pessoas brancas. Turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. E eu faço um adendo, né? Se eu perguntasse qual a diferença entre um médico e um cesto de bosta e falasse o cesto, essa piada não seria considerada uma piada, né? Porque ela carece de certo sentido, porque não existe, então, um sistema que inferiorize os médicos a ponto de uma sociedade poder compreender essa piada como algo digno de uma risada. E eu quero ler mais uma passagem sobre o humor racista. O humor racista tem um objetivo importante: convencer os indivíduos de que os arranjos sociais só podem ser preservados se pessoas brancas forem mantidas em posições de poder. Essa afirmação está baseada em um argumento muito simples. Piadas racistas são um tipo de mensagem e, como tal, elas transmitem uma pluralidade de sentidos. E olha só, ele está dizendo, né, então, que as piadas racistas mantêm a ideia de que a coesão da sociedade precisa que pessoas brancas ocupem as relações de poder e, de fato, são as pessoas brancas que ocupam a maioria dos cargos de poder. Isso não é coincidência, isso é um projeto de sociedade do qual o humor racista faz parte. Ele está dentro da cultura, ele está dentro das ferramentas culturais que permitem a manutenção desse tipo de sociedade. Então, segundo Moreira, a branquitude é um certo tipo de identidade, possui um valor econômico significativo. É por isso que, estatisticamente falando, pessoas brancas ganham mais que pessoas negras. Quantos chefes negros você já teve? Eu nem conto, né? Não dou bola pra isso. Então, o humor racista, ele serve para naturalizar, para fazer com que essas formulações sociais, esses arranjos sociais, sejam uma expressão do funcionamento normal da nossa realidade. A gente naturaliza, a gente normaliza essa situação onde os brancos são vistos como superiores e os negros como inferiores, e o humor é uma das ferramentas mais eficientes para a gente fazer isso. Inclusive para propagar o entendimento de que as pessoas que estão nos cargos superiores, tanto na política quanto nos melhores cargos nas empresas, o fazem por merecimento pessoal ou por causa do esforço pessoal, quando na verdade existem inúmeros outros motivos para que algumas pessoas ocupem cargos de poder e outras não. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$1 milhão assim, tão nova, começando com muito pouco. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. E eu gostaria de terminar aqui então com uma definição de racismo recreativo. Ele deve ser visto como um projeto de dominação que procura promover a reprodução de relações assimétricas de poder entre grupos raciais por meio de uma política cultural baseada na utilização do humor como expressão e encobrimento de hostilidade racial. O racismo recreativo decorre da competição entre grupos raciais por estigma social, sendo que ele revela uma estratégia empregada por membros do grupo racial dominante para garantir que o bem público da respeitabilidade permaneça um privilégio exclusivo de pessoas brancas. Então entenda que é um mecanismo, uma ferramenta que decorre da competição entre grupos raciais por estima social. Ele garante a reprodução de relações assimétricas de poder entre as supostas raças e faz com que a respeitabilidade, entendida como um bem público, permaneça um privilégio das pessoas brancas. Então o que a gente precisa entender é que ninguém está em dúvida se o humor racista é só piadinha, etc. Os estudos mais avançados já conseguem concluir, inclusive com métricas analíticas, estatísticas,
estatísticas que o humor racista é feito para propagar e naturalizar o racismo dentro da nossa sociedade. Não interessa tanto se a sua intenção não é essa. É isso que acontece quando você faz. Se você sai por aí dirigindo bêbado em alta velocidade e mata alguém, você pode não ter a intenção de matar essa pessoa, mas independente da intenção, você matou. As relações de poder racista, inclusive isso está no próprio livro Racismo Estrutural do Silvio Almeida, elas independem de serem conscientes ou inconscientes. Pode até ser que você pense, a pessoa está sendo inconsciente, então vamos ser mais tolerante, que pode fazer bastante sentido, inclusive, mas ainda assim, o racismo ele está presente nas relações conscientes e inconscientes. O humor racista, ele serve para naturalizar essas relações de inferioridade de uma raça, ainda que a intenção do humorista não seja essa, embora a intenção de vários humoristas seja essa. Se você pegar Léo Lins e Danilo Gentili, eles ambos apoiaram Bolsonaro, apoiaram um projeto de poder declaradamente racista, então assim, né, eles estão votando em racista, eles estão fazendo piada racista, o que será que eles são, né? Eles devem ser só humoristas que querem só piadinhas, então, porque eles são politicamente incorretos, etc. Mas, na verdade, o que as piadas deles reproduzem são todos os estigmas sociais que humilham as minorias, e eles estão, em momento algum, humilhando maioria ou alguma coisa, né? Pelo contrário, o Léo Lins fez uma fritada, que, na verdade, foi uma exaltada do Pablo Marçal, que é um homem branco que está, inclusive, né, enganando todo mundo, mentindo por aí, para exaltar e para que esse projeto de poder racista consiga se reformular, visto que o líder deles, o Bolsonaro, está inelegível e está perdendo força, mas ainda assim, né, por mais que Bolsonaro esteja perdendo força, o bolsonarismo, o racismo, o fascismo brasileiro não está. Então ele está se organizando e o humor, os humoristas que tentam se fazer de isentões muitas vezes, na verdade não são. E seu filho se apaixonasse por uma negra? O que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Que isso, caraca! Ó, eu prefiro acreditar que o Bolsonaro não entendeu a pergunta da nossa querida Preta Gil. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.